Bom dia a todos. É com muita satisfação que estamos aqui nesta manhã, eu, Cidinha Mello, Dalva, bom dia. Elisete, bom dia. para darmos seguimento aos estudos da introdução de O Livro dos Espíritos. Iniciaremos com a prece. Vamos então unir e elevar nossos melhores sentimentos e pensamentos até Deus, nosso Pai de amor, de bondade, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, a equipe espiritual responsável por este trabalho, para agradecer-lhes a oportunidade desse encontro e rogar-lhes a inspiração, o amparo, para que possamos aproveitar estes momentos que aqui estaremos para refletirmos sobre todo esse conhecimento que nos é oferecido. Lembremos aqui também de todos aqueles que estão passando por momentos de dor e necessitam de amparo, de ajuda. A eles endereçamos as nossas melhores vibrações. Estejam conosco, espíritos amigos, agora e sempre. Que assim seja. Sejam muito bem-vindos, né? E dando sequência ao estudo da introdução de O Livro dos Espíritos, vamos para as nossas reflexões sobre o item 15, que é a loucura e suas causas. A introdução de O Livro dos Espíritos mostra em seus 17 itens um resumo dos pontos principais da doutrina, trazendo argumentos coerentes de Allan Kardec para refutar, desmentir, rejeitar as críticas realizadas pelos opositores e mostrar a seriedade do Espiritismo. Como já foi dito aqui, em estudos anteriores, essa introdução foi escrita por Allan Kardec e não pelos espíritos, com o objetivo de nos facilitar quando entrarmos nas perguntas, né, de O Livro dos Espíritos, que vai desde a número 1 até a 1019. E para que saibamos também das dificuldades que ele teve que passar para poder nos trazer todas as questões que formaram, então, o Livro dos Espíritos. Vamos, então, ao estudo de hoje, que é sobre o item 15, a loucura e suas causas. Este estudo da introdução segue uma sequência. E caso não tenham assistido os anteriores, poderão acessar o canal sebatuíra.org.br. Allan Kardec, ao abordar este tema, achou necessário esclarecer as dúvidas, as contradições e mostrar também as consequências. Os opositores apresentavam hipóteses que a doutrina espírita não passava de ilusão, de charlatanismo. Diziam que os fenômenos em que ela se apoiava geravam dúvidas, e que alguns daqueles que estudavam a doutrina espírita enlouqueciam, pois tudo era ilusão. Neste item que estudaremos hoje, Allan Kardec nos apresenta a sua refutação
a sua discordância com as objeções feitas pelos opositores. E, ao mesmo tempo, ele nos mostra a importância do Espiritismo, quando bem compreendido, para evitar, então, a loucura. E, para iniciarmos as reflexões, faremos um breve relato sobre o termo loucura. Elisete, você pode nos falar sobre isso? Posso sim. Bem, o nome loucura era o termo geral usado para qualquer desequilíbrio mental. Há muito tempo atrás, então naquela época que se falava, né, que loucura. Hoje, porém, não é mais usado esse termo. Então, disse transtorno, não usado mais loucura. E existe vários tipos de transtornos, né? A loucura ou transtorno psicótico é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões e que pode ser causada por vários fatores, como predisposição genética, uso de substâncias, como drogas, o estresse excessivo, lesões cerebrais, medos, podendo desequilibrar o cérebro e também fatores espirituais, como a obsessão, que não é loucura, mas que pode provocar. E com o decorrer desse nosso estudo, nós poderemos falar um pouco sobre a obsessão para melhor compreender. A loucura, esses transtornos, né, psicóticos, é, eles são caracterizados por pensamentos anormais ou a realização de coisas, sem sentido. E exterioriza-se em trejeitos, movimentos incoerentes, bem diferentes daquilo que é aceito como normal. Pode ser de origem patológica ou obsessional. Então, lembremos que os tratamentos devem ser diferentes. Se a origem for uma lesão cerebral, deve ser tratado por médicos. E nos casos em que o problema não é de ordem física, ele é ineficaz e até mesmo nocivo. Nesse caso, o remédio, né, no caso de obsessão, o remédio seria a educação moral do espírito obsessor, através de orientações sabiamente dirigidos, para que possa torná-lo assim melhor e fazê-lo renunciar voluntariamente a atormentar o doente. E aí então esse fica livre. De que forma que pode ser feito isso? Pode ser, por exemplo, um atendimento fraterno, assim, orientações, né? Uma conversa, carinhosa, esclarecedora. Então, resumidamente, é isso, Cidinha. Muito bem, Elisete. E durante o desenvolver, né, do nosso estudo, falaremos sim sobre essa diferença. Lembrar também
que a loucura é um transtorno mental que já existia antes do espiritismo, né? Sempre existiu. Bom, e vejam então como Allan Kardec começa este item 15. Ele diz que há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Allan Kardec, em suas argumentações, ele traz para a nossa reflexão um fato assim importante, né, que é o medo daquilo que é desconhecido. Nós temos perigo naquilo que ainda está encoberto. Os opositores do Espiritismo, como não conheciam a doutrina, a julgavam de forma inadequada. E não só naquela época, mas em todas as épocas e ainda hoje, o desconhecimento, a ignorância provoca medo. Basta lembrarmos de algum fato que, que aconteceu conosco, ou com alguém assim que conhecemos, né? Que por ignorância no assunto, passamos ou passaram por momentos ruins. Aí tiramos conclusões apressadas, incorretas, não é isso? Foi o que aconteceu com os opositores da doutrina espírita, que, vendo vários casos de pessoas sendo consideradas loucas, passando assim por sofrimento horríveis, né? Tanto elas como os seus familiares, pois na época a medicina não conhecia remédio para cura. E o tratamento era assim muito sofrido, causando danos irreversíveis ao paciente. E os opositores, então, eles queriam levar as pessoas a acreditar que o fato de alguém estudar a doutrina espírita poderia vir a padecer daquele mal. E Allan Kardec, então, refuta, nega aquela afirmação dos opositores, apresentando uma série de questionamentos. E ele, assim, indignado, né, pergunta: como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Então, devemos lembrar que Allan Kardec era um pesquisador, um filósofo, um pedagogo. Ele se surpreende com o fato daquelas pessoas ditas sensatas, né, pensarem assim. Ele sim era muito sensato, inteligente e passa a questionar aquelas objeções. Dalva, você pode comentar, falar a respeito desse questionamento de Allan Kardec para nós? Sim, esses questionamentos de Allan Kardec, ele nos leva a refletir sobre o pensamento dos opositores e adversários do Espiritismo, que tinham o comentário que eles tinham a respeito da loucura. Então, eles procuravam encarar as ideias espíritas como algo que pudesse perturbar as faculdades mentais. Por isso, eles achavam prudente impedir a sua propagação, despertando medo
que era um fator para não seguirem em frente. Só que esta tese dos opositores caíam no descrédito mediante análise dos fenômenos. Um exemplo, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de observação que surgiu através de estudos e observações dos mais variados fenômenos. E como foi o caso das mesas girantes, que, conforme Allan Kardec cita em suas obras, foi o ponto de partida para os estudos. A curiosidade levava as pessoas a se reunir em torno dessas mesas. Elas respondiam perguntas, elas se dirigiam para a direita, para a esquerda, depende do comando. Elas se erguiam sobre um pé ou sobre os dois pés. E, a princípio, isso era motivo de divertimento, até que pessoas sérias resolveram investigar a origem desses fenômenos. E chegando à conclusão que tudo que ali acontecia não era frivolidade, e sim que ali possuía efeitos inteligentes. Era algo muito além do divertimento. Então, eles estudaram, eles aprofundaram, eles observaram, encontrando assim a chave para uma porção de mistérios que até então eram incompreendidos. Na Revista Espírita, de 1858, tem um artigo que fala da propagação do Espiritismo. E nesse artigo, Allan Kardec nos traz a importância do estudo aprofundado, chegando à conclusão que existe algo além da vida material e que não era mais possível a dúvida referente à divindade, à existência da alma, à sua imortalidade, à sua individualidade, e que existia um futuro para cada um de nós. Era como se fosse uma luz que sempre nos deixará uma porta aberta. E isso amedrontava, né, os opositores. Eles achavam que só eles poderiam trazer essa luz. Então, por isso, eles não queriam a sua propagação do espiritismo, do estudo do espiritismo. Então, eles espalhavam inverdades. Ele continua nas suas indagações, ele diz assim, quantas pessoas das mais diversas áreas do conhecimento não enlouqueceram? Ô, Dalva, eu posso te interromper um pouquinho? Deve, Cidinha, deve. Ó, eu quero só aproveitar e trazer alguns exemplos de grandes vultos da história que tiveram transtornos mentais, como você está aí falando, e nas várias áreas, né? Então, aí a gente pode lembrar, olha, de Vicente Van Gogh, pintor famoso, né? Que viveu de 1853 a 1890. Também o Robert Schumann, que é compositor alemão, e ele viveu de 1810 a 1856. Tchaikovsky, de 1840 a 1893, né? Todo mundo conhece, músico russo. Então, percebem, eles não eram estudantes da doutrina espírita e, mesmo assim, sofriam de algum transtorno, né? Não é que eram loucos, mas sofriam de algum transtorno. E isso pode acontecer realmente em qualquer área. Então, pode, né, ocorrer com um músico, um artista, um cientista, um religioso, espírita ou não, né? Pode Exatamente, continuar, Cidinha. Dalva.
E Allan Kardec ele continua com os questionamentos, né? Então ele diz assim: então e por isso deveriam banir os estudos, né? Nós vimos a importância do estudo que o estudo pode nos trazer. O espiritismo foi como uma luz que esclarece as dúvidas do passado, do presente, do futuro da humanidade. E isso amedrontava os opositores, né? Então, tudo isso que o Espiritismo trazia era assim, era alguma coisa que os opositores não queriam que isso espalhasse. E, na sequência, ele ainda pergunta: que provas esses efeitos? O que provam esses efeitos, né? Então, aqui eu trago palavras de Kardec que ele traz nesses itens. Ele diz o seguinte: nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são instrumentos de ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é instrumento do pensamento. Mas se este instrumento se quebra, nada acontece com o espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, ele estará intacto, desfrutando a plenitude de suas faculdades, percebendo que as tribulações da vida são passageiras, da vida terrena são passageiras, né? Dalva, e Allan Kardec continua contestando, né, as objeções e explicando que todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura, pois a causa primária, a causa principal é a predisposição orgânica do cérebro. Então, ele está dizendo que quando o indivíduo tem essa predisposição, ele ficará mais acessível a certas impressões, né? E ao defrontar com uma ideia que lhe cause muita preocupação, fixando-se nela, poderá ser vítima de algum desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, né? Uma mãe que tem a preocupação assim exagerada com a segurança do filho, né? Um outro exemplo também, o estudante que vai prestar o vestibular e não pensa noutra coisa senão nas provas que prestará. Então, aí, nos dois casos, tanto com essa mãe, né, quanto com o estudante, eles estão presos àquela ideia e isso pode levá-los a um transtorno mental. Qualquer que seja essa preocupação dominante que o indivíduo tenha, poderá se manifestar a loucura na criatura, né? Então, um outro fator é o fanatismo em qualquer área, mas esse transtorno só se manifestará pelo fato do indivíduo já trazer em si a predisposição. É o que Allan Kardec nos diz, né? E essa predisposição que o indivíduo traz consigo pode ser por N motivos, conforme foi programado no seu planejamento também reencarnatório. E, assim, não é preciso ser espírita para que uma monoideia, né, uma ideia fixa, se instale na pessoa e possa provocar a loucura, ou os transtornos, né, que a gente já está falando. E vejam, conforme Allan Kardec, pode ter uma variedade de ideias.
Além da ideia dos espíritos, pode ser do diabo, da fortuna, de uma ciência, do sistema político-social. Nós podemos constatar isso através da história, né? Tem, assim, um exemplo que bem conhecido, é o de Dona Maria I, Rainha de Portugal. Houve, uma série de acontecimentos trágicos em sua vida que colaboraram para que ela ficasse assim incapaz de reinar, né? Ela foi até apelidada de a Louca. E ela viveu no Brasil por 8 anos, sempre em estado de incapacitação. E a gente pode lembrar também aí, como, né, pessoas importantes assim da história, Carlos VI, que governou a França por bastante tempo. Então, nós tivemos monarcas, militares, médicos loucos. E se pensarmos assim nos dias de hoje, vamos ver assim quantos profissionais da educação, da saúde, da segurança e de outras áreas sendo afastados do trabalho para tratamento médico, né? Tratamento de saúde, devido seu emocional ter sido afetado. E Allan Kardec, com seu conhecimento, com sua inteligência, e através dos questionamentos e reflexões, então ele vai eliminando as objeções dos opositores. E eu vou ler aqui agora algumas palavras dele, né, que diz assim, ó: digo, portanto, que o Espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto. E vou mais longe. Digo que o Espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. Então, vejam só, ele não só refuta, nega as objeções, como também afirma ser o Espiritismo o meio capaz de prevenir a loucura, de evitar que a pessoa enlouqueça. Elisete, Dalva, vocês querem acrescentar algo, falar sobre essa afirmação de Allan Kardec? Fiquem à vontade. Eu gostaria, sim, Cidinha. O Espiritismo, ele orienta para que vejamos o mundo de um ponto de vista elevado. E isso nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia. As decepções, as contrariedades causam em nós assim uma superexcitação cerebral. Todo o verdadeiro espírita, por ter conhecimento, deveria saber que as amarguras da vida são provas úteis para o seu progresso. Então, isso serve para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Desde que a gente passe por essas provas sem reclamar. E isso faz passar muito mais rápido e sem sofrimento, porque o sofrimento é opcional. E sabe também dos objetivos, o espírita ele também sabe dos objetivos que essas instabilidades, esses desconfortos, esses aborrecimentos que todos passamos, e a gente tem a certeza de que isso é importante para o nosso crescimento, nos ajudam a ter calma para resolver com mais facilidade e assim dar um passo à frente.
Assim, isso ajuda, dá uma tranquilidade para a gente. No Espiritismo, nós somos orientados a ver as dificuldades que passamos como um incidente desagradável de uma viagem e não como algo permanente. E também que essas provas são úteis ao progresso, ainda mais se a gente não reclamar. E é dessa forma que a gente deve enxergar, ver e caminhar pela vida. Isso, Cidinha. Muito bem. Dalva, quer acrescentar algo? Eu gostaria de reforçar, né, o que a Elisete disse, quando ela fala das amarguras, das tribulações da vida, como fazendo parte do burilamento, né, para a nossa evolução. Realmente, quando nós compreendemos o objetivo da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que já vivemos outras experiências e que a vida não é somente o momento presente do berço ao túmulo, ela é muito mais que isso. E como espíritos imortais que somos, nós já vivemos outras existências. E se falhamos em outras existências, nós agora estamos tendo uma nova oportunidade de passar as tribulações sem revolta, sem achar que nós estamos sendo castigados por Deus. E essa compreensão é realmente uma forma de crescimento para a nova etapa da vida. Assim, só reforçando tudo que a Elisete nos trouxe. Isso Muito mesmo. bem. Tá bom. Bom, então agora, continuando, né, as nossas reflexões, foi falado há pouco sobre a fragilidade do cérebro e como nossas preocupações nos levam a ficarmos detidos, né, naquela ideia que a está motivando. E entre elas, Allan Kardec nos coloca as causas mais frequentes de superexcitação cerebral. Ele cita as decepções, as desgraças, afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Dalva, no nosso dia a dia, vivenciamos essas situações. E como devemos, então, nos comportar diante delas? Sim, olha, Cidinha, se nós olharmos, se nós deixarmos atormentar por essas ideias, elas passam a fazer parte do nosso cotidiano, transformando em neuroses que poderão nos prejudicar. São as chamadas ideias fixas ou monoideias. E quando nós alimentamos sentimentos inferiores, como a inveja, os ciúmes, o fanatismo, dependendo da intensidade e da força desse sentimento, outros males se instalam em nós, como a ansiedade, o medo, a insegurança. Agora, nós precisamos ficar atento a isso, porque esses sentimentos, essas ideias fixas, elas chegam assim sutilmente. Então, quando nós percebermos que está chegando, que a gente está pensando muito numa coisa e aquilo está nos prejudicando, o que nós precisamos fazer? Mudar o foco. E de que maneira nós podemos mudar o foco? Ó, arejando a nossa mente com uma boa leitura, um trabalho nobre, exercitando a fé em Deus. Então, são elementos para que a gente possa tirar essa ideia fixa, ficar naquela monoideia, né? E são medidas que nos fortalecem e ocupam a nossa mente. Um exemplo,
Quando você pratica a caridade, você deixa de pensar em si para pensar no outro, para ajudar o outro, né? E isso tira o seu foco daquela ideia, daquela monoideia. Um outro exemplo, que parece assim muito simples, mas cuidar de uma plantinha. Ai, mas cuidar de uma plantinha é tão fácil, é só você colocar água. Não, não é só você colocar água. Você tem que achar um lugar ideal para ela, você tem que botar ela para tomar o sol, você tem que colocar adubo. Então, são vários segmentos que você precisa fazer com essa planta, e isso faz com que você deixe de pensar em coisas que podem nos prejudicar. É um exercício que nós temos que fazer de trocar essas ideias. Né? Se eu estou com uma ideia fixa, um pensamento, um sentimento ruim, então eu procuro alguma coisa para fazer, me distraio a mente, né? E nós não e quando nós não agimos dessa maneira, né, trocando foco, trocando esse pensamento, nós estamos dando oportunidade para sermos influenciados por espíritos malfeitores, que podem nos influenciar até mesmo o suicídio, né? Agora eu pergunto, é fácil fazer esse exercício, né? De trocar ideia, eu estou pensando tanto em uma coisa, de repente eu quero mudar meu foco. Não, fácil não é, mas também não é impossível, né? Tudo depende da nossa vontade, do nosso esforço para que a gente queira fazer isso. E quando ele fala exercitar a fé em Deus, nós podemos ir lá nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele nos traz o vigiai e orai. Vigiai nos convida à observação de nós mesmos, de nossas predições internas, para que nós possamos melhorar o nosso comportamento e nos livrar das tentações. Vigiai é estar atento aos nossos pensamentos na conduta do nosso dia a dia. Então, vigiai e orai são antídotos para afastar de nós essas influências, né? É, é assim mesmo, Dalva. Bom, devemos então procurar manter, né, nossa mente sempre ocupada e também uma outra refutação feita por Allan Kardec aos opositores é referente à obsessão que ele irá colocar depois, né, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Agora, a Elisete irá nos falar um pouco sobre obsessão. Pode ser, Elisete? Opa, claro. Olha só, a obsessão, ela é uma influência negativa, persistente, contínua, que nos leva a um quadro de desequilíbrio. Então, pode ser causado por uma pessoa, um objeto, por um desejo não satisfeito, e pode ser causado pelos espíritos que nos influenciam em todos os momentos, muito mais do que nós podemos imaginar. E a obsessão, ela pode ser de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Olha só quantas obsessões podem acontecer, né? É, e não importa a condição em que esteja esse espírito. Então, muitas vezes, o processo obsessivo não é notado ou sentido por nós
durante a sua fase, essa fase de construção dessa obsessão. Nós só vamos notar que se trata de um processo obsessivo quando nós observarmos as consequências e os desequilíbrios, moléstias, desalento, aflição, loucura, crueldade e a morte. É, a obsessão, ela não é nova. Nós podemos encontrar grandes personalidades da história da humanidade vítimas de espíritos obsessores. Os nossos medos exagerados, os nossos ciúmes desvairados, que não, que diríamos assim, imperfeições morais, mas imperfeições humanas, que são capazes de gerar esses desequilíbrios íntimos. Então, nós temos assim que ficar atentos, porque da mesma forma que somos obsediados, nós poderemos ser os obsessores. Então, a gente precisa estar muito atento. E a obsessão, ela não ocorre só com os que estudam o espiritismo. Pode acontecer com qualquer pessoa. E eu quero lembrar também que a obsessão, ela jamais pode partir de um bom espírito. A obsessão, ela é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito inferior. Ter o domínio sobre certas pessoas são sempre espíritos inferiores, sejam encarnados ou desencarnados, que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. É basicamente isso, Sidney. Sim, sim, Elisete. E assim, o meio, né, mais seguro de livrar-nos da influência deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem, né, conforme Allan Kardec coloca na questão 252 do Livro dos Médiuns. Então, Elisete, vamos frisar bem que não pode confundir, né, a loucura patológica com a obsessional. Sim, a loucura patológica é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Notemos que nesse estado de coisas, não é o espírito que é louco. Já a loucura obsessional não é provocada por nenhuma lesão cerebral, mas pela influência que os espíritos inferiores exercem sobre certos indivíduos, e que tem, às vezes, a aparência de loucura propriamente dita. Esse distúrbio muito frequente é independente de qualquer crença no espiritismo e sempre existiu. Nesses casos, a medicação, ela é impotente e até mesmo prejudicial. Isso nós até já comentamos lá no início. O Espiritismo, fazendo conhecer essa nova causa de perturbação mental, fornece ao mesmo tempo o único meio de triunfar, de vencer
agindo não sobre o doente, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Certamente, Elisete. Allan Kardec coloca todos esses esclarecimentos para demonstrar que realmente o espiritismo não contribui, né, para causar a loucura e nem o suicídio, quando é de fato estudado e praticado, né? Então, o indivíduo adquire na crença espírita uma força moral que o leva a receber, né, as tribulações assim com paciência. E então, não só não irá tirar a vida física, mas ao passar pela maior adversidade, ele vai conservar a razão fria, né? Porque tem uma fé inalterável no futuro. E a maneira que o verdadeiro espírita encara as coisas deste mundo e do outro leva-o a dominar em si as mais violentas paixões, né? Então, a gente vê assim que através das comunicações dos espíritos, toma-se conhecimento do que aconteceu com aqueles que, por vontade própria, abreviaram os seus dias e o sofrimento deles é assim tão grande, né, que nos leva a pensar, a meditar. Nas obras básicas, encontramos vários depoimentos de irmãos suicidas, além de outras obras, como o Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que nos relata todo o sofrimento que passam aqueles irmãos após cometerem o ato de ceifarem a sua vida física. E isso leva-nos a pensar, a trabalhar conosco é, nossas frustrações, nossas angústias e seguir outro caminho, pois não nos livraríamos da dor, e sim estaríamos trazendo para nós ainda mais dor, né? Com esse conhecimento que a gente toma através do espiritismo, das comunicações, da literatura, né? E Allan Kardec, então, mostra em suas refutações todo o benefício que a doutrina espírita nos traz. E ele, então, diz que o número dos que têm sido detido à beira desse funesto despenhadeiro é considerável, quer dizer, é grande, né? Este é um dos resultados do espiritismo, ele diz. Olha, eu quero falar, Cidinha, infelizmente, o suicídio, ele acontece com irmãos espíritas que já trazem consigo essa fragilidade no cérebro, além das dificuldades já existentes em sua bagagem espiritual, deixando-se levar por situações que os desequilibraram, como pode acontecer para qualquer outra pessoa que tenha uma outra religião, nem tenha religião, mas não tenha força, equilíbrio para buscar um outro caminho. E aí é o que leva, ao suicídio. O espiritismo, ele amplia, né, essa compreensão de que nós somos, de quem somos, mostrando por que o suicídio não representa alívio ou libertação, e sim sofrimento, né? Nós conhecemos frequentadores da doutrina espírita que suicidam?
Sim, não só frequentadores da doutrina espírita, como também seguidores de outras religiões, como pastores, padres, dirigentes de outras religiões, né, que também suicidaram. Nós sabemos que existem muitas causas que levam o indivíduo ao suicídio: a depressão, vícios, a esquizofrenia, a tristeza, a melancolia, isolamento, sentimento de culpa e muitos outros, né? As demais religiões, tanto quanto o espiritismo, elas funcionam como assim um grupo de proteção, um grupo de apoio, não significando que vai eliminar o risco do suicídio. As religiões, ela oferece condições de entendimento para livrar do suicídio, mas cada um tem seu livre-arbítrio. Então, todas as religiões, de modo geral, elas explicam o sentido da dor, o sofrimento, rejeitam a possibilidade do suicídio. Todas as religiões trazem isso nos seus conceitos. Agora, por que a indignação de uma pessoa? Por que ficamos indignados de uma pessoa, por exemplo, que estuda o Espiritismo? Porque a gente sabe que o Espiritismo esclarece sobre a vida futura, por que nós estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos. Mas não significa que é só isso, que é só essa compreensão. Muitas vezes o espírito ele já traz aquela predisposição, sentimentos que ele não consegue lidar. Então, o espiritismo ele é um lenitivo que esclarece, que acalma, que conforta, que consola o espírito sofredor, né? Bom, e outra causa que leva à loucura, ao suicídio, que Allan Kardec inclui, é o pavor, o medo, que já citamos no início, né, do estudo, sendo o que levou os opositores a fazerem tal objeção. O medo faz parte da nossa vida, né? Sentir medo é normal, porque ele está relacionado ao nosso instinto de conservação, de sobrevivência e perpetuação da espécie, conforme nos mostra Allan Kardec na questão 702 do Livro dos Espíritos, né? O instinto de conservação é uma lei da natureza. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o nível, né, de sua inteligência. Caso não tenhamos temor de nada, estaremos sujeitos a passar por situações ruins, né? E até abreviar o nosso retorno à pátria espiritual. Nós temos a obrigação de preservar a nossa existência na matéria, de cuidar do nosso corpo, pois são dádivas assim oferecidas, né, pelo Criador para que a gente possa evoluir. Esse é um medo que devemos ter, mas esse medo está de acordo com a lei de conservação. Mas há outros tipos de medo que chegam ao nosso íntimo causado por sentimentos desequilibrados, né? Pela ignorância, falta de conhecimento, e aí sim podem nos prejudicar, trazendo-nos ansiedade, tensões, fobias, angústias, né? Cidinha, eu quero trazer aqui algumas observações, né? Quando Allan Kardec ele acrescenta o medo nas causas da loucura e ele cita o diabo, eu pergunto: que imagem vem à nossa mente quando nós falamos do diabo? Pensem, né? Uma imagem assustadora, assim, que realmente traz para nós medo.
mas nós sabemos que esta imagem é ilusão, né? Agora, na sequência, ele continua falando, na sequência desse item, ele continua falando do medo, ele traz assim um exemplo que é muito usado por adultos com relação às crianças, né? Quando diante de uma criança teimosa, arteira, a gente quer que ela muda de comportamento, então a gente fala assim para ela: olha, para com isso, senão o bicho-papão vai te pegar, ou então o lobisomem. Então, ele trazendo essa figura do bicho-papão, que realmente a criança não conhece, a criança fica com medo, né? Nossa, se eu fizer isso, o bicho-papão vai me pegar? Então, e com isso ele muda o comportamento. Mas hoje nós sabemos que não se deve mais usar esse método com a criança, mas a gente vê ainda muitas pessoas falando: olha, cuidado, o homem do saco vai te pegar. Então, muitas coisas a gente coloca para a criança para ver se ela muda o comportamento, né? Então, nós estamos falando em verdade para a criança, né? Aí, quando ela vai crescendo, quando ela cresce, ela conhece, ela começa a conhecer, né? Ela muda o comportamento pelo medo. Mas conforme ela vai crescendo, ela descobre que o bicho-papão não existe, né? Que o lobisomem não existe, que é tudo ilusão. E aí ela vai ser livre, ela vai continuar fazendo o que ela quiser. E com este exemplo também nós percebemos a ação dos opositores, quando eles diziam que estudar o Espiritismo levava à loucura. Na verdade, o Espiritismo esclarece por que nós devemos mudar de comportamento, por que nós devemos mudar os comportamentos infelizes, né? Então, é um medo que às vezes a gente embute na criança e ela muda seu comportamento, mas ela descobre, é uma ilusão que a gente está passando para ela, é uma inverdade, e assim os opositores faziam também, né? Então, é isso aí, Cidinha. Tá bom. E Você tudo assim, escreveu eu quero bem. só falar que tudo, né, a gente acreditar ou não acreditar, a gente mudar ou não mudar comportamento, depende de nós, depende do nosso esforço e depende da vontade de cada um, né? Tá certo, Dalva, você ficou bem. E é, e é para esse entendimento, né, para essa compreensão que Allan Kardec nos alerta sobre o medo, consequência da falta de conhecimento que nos causa desequilíbrios. E deu tanto trabalho, né, a Allan Kardec, como ele colocou nesses 17 itens da introdução, para que tomássemos conhecimento do que ele estaria, né, lançando, né, que é o livro dos Espíritos. Bom, Elisete, Dalva, é, as causas da loucura é um tema assim muito interessante, né? Há muita coisa para refletirmos, porém precisamos agora caminharmos para o encerramento do nosso estudo. Mas antes, queremos compartilhar com todos, né, que estão nos vendo, assistindo, uma frase que encontramos na Revista Espírita de 1858, onde Allan Kardec ele coloca, né, o que alguém lhe havia falado. Essa frase o tocou assim profundamente. E a nós também, quando estávamos elaborando este trabalho. Então, são palavras de muita importância para todos nós. E só enfatizando, não são palavras de Allan Kardec, e sim de alguém que ele encontrou em algum momento quando propagava o Espiritismo. E eu agora, então, trago para todos vocês que nos assistem, né? Diz assim:
Encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, adquiro nele tão doces e grandes consolações, que todo pensamento contrário tornar-me-ia infeliz, e sinto que o meu melhor amigo tornar-se-ia odioso se tentasse subtrair-me a essa crença. Bem significativas, né, essas palavras. Hum. Bom, e a gente vendo todo esse bom senso de Allan Kardec, todo empenho em refutar as objeções dos adversários do Espiritismo com tanta propriedade, capacidade, sem levar para o lado pessoal, mostrando justamente o contrário, mostrando a importância do Espiritismo para aquele que o estuda, mostrando a importância do conhecimento, que nos livra de tantos medos e que permite podermos passar pelas dificuldades com equilíbrio, sem nos desesperar, enlouquecer, pois sabemos que tudo passa. Somos espíritos imortais e estas dificuldades, como ele coloca, são como incidentes desagradáveis de uma viagem. Tudo isso muito nos emociona e é só gratidão a Ele que temos. E agora faremos então a prece, né, final. Vamos unir nossos melhores sentimentos e pensamentos e elevá-los a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos inspiraram, num agradecimento assim muito grande pela oportunidade deste encontro. Que estas reflexões que aqui tivemos oportunidade de fazer, tendo por base as palavras de Allan Kardec, nos ajude a nos esclarecer e a nos preparar para continuarmos nossa caminhada, buscando progredirmos espiritualmente. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 14, teremos a live Jesus em Convites, às 8h30, né? Com a nossa querida amiga Leda Marques Beguete. E no próximo domingo, dia 18, neste mesmo horário, 8h30, teremos a continuação do estudo da introdução do Livro dos Espíritos, com o item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente, com Vanderlei Miranda, Edna e Ailton Balieiro. Vejam que tema interessantíssimo. Estamos todos convidados. Obrigada e um ótimo domingo a todos. E agora eu passo para a Dalva, para a Elisete fazerem também suas considerações finais. Olha, uma boa semana com as bênçãos de Deus. Foi muito bom estar aqui. Um bom domingo, uma boa semana para todos nós. Até a próxima. Até a próxima. Que assim seja.